Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu a série e vai continuar por aqui, é por sua própria conta e risco. Com o fim do DCEU, a Warner preparou a casa para recomeçar o universo cinematográfico da DC nos cinemas. E quem vai comandar o novo DCU é James Gunn. E tecnicamente a primeira obra desse novo universo compartilhado é exatamente a animação em 7 episódios, Creature Commandos. James Gunn ficou mais conhecido pela excelente trilogia dos Guardiões da Galáxia na Marvel. Um grupo de desajustados, meio anti-heróis ou até mesmo vilões que se juntam por obrigação, mas depois acabam criando simpatia entre eles por um bem maior. Inclusive, é exatamente essa a premissa do filme O Esquadrão Suicida, que James Gunn escreveu e dirigiu em 2021, que também é um ótimo filme. E essa é basicamente a mesma premissa do que ele fez aqui em Creature Commandos. O Comando das Criaturas é uma equipe extremamente desconhecida das HQs. Um grupo de mais do que desajustados, um grupo de monstros que são utilizados para missões especiais. Algo básico que, como eu disse, é a mesma premissa de outras obras feitas pelo próprio James Gunn. Então o mínimo que era esperado aqui era o bom desenvolvimento dos personagens. E o mínimo, pelo menos, foi bem feito. Rick Flag funciona muito bem como o líder militar do grupo, o único humano que deveria controlar os monstros. Mas a real líder em campo é a noiva. Nina Mazursky é o contraponto da noiva, enquanto o Dr. Fósforo é o alívio cômico. O Doninha é o puro caos. E o G.I. Robot é o inocente que não entende sarcasmo ou ironia. O núcleo principal são esses 6 personagens, e cada um recebe um destaque em cada um dos episódios, mostrando flashbacks da sua origem e como, na verdade, eles são monstros incompreendidos. A personalidade única de cada personagem funciona muito bem. Todos são unicamente carismáticos, e isso é algo bastante positivo para te manter nesse mundo, te segurando porque você quer conhecer mais sobre cada um deles. Só que a história geral que amarra todos esses personagens tá cheia de problemas. A história de cada um desses 6 personagens é interessante de conhecer, mas eles são ligados por uma missão maior que sozinha não se sustentaria. Toda a trama envolvendo a princesa do Pocolistão e a Circe é fraca e até mesmo confusa, tentando emplacar um plot twist no final que quer fazer reviravoltas, que acha que é mirabolante, mas é só cheia de conveniência. Tanto que a própria Nina Mazursky é uma conveniência, já que, no geral, ela não serve pra nada na trama. Ela não agrega no contexto geral. O que ela agrega, na verdade, é pro desenvolvimento da noiva. A relação entre elas é muito boa mesmo, mas é basicamente só pra isso que a Nina serviu. Inclusive, ela morre num combate embaixo d'água, que teoricamente é a sua especialidade. É esse tipo de conveniência de roteiro que eu me refiro. Amanda Waller sendo enganada por uma vilã e por uma professora aleatória que na verdade era o cara de barro, também é muito simplista e conveniente pro roteiro. Falando em Amanda Waller, ela é só uma personagem coadjuvante aqui. Agora, quem se torna coadjuvante e não deveria ser é o Frankenstein. O personagem é um dos poucos mais conhecidos dessa história nos quadrinhos, e é o mais vazio aqui, com uma personalidade infantiloide e que não agrega em nada na trama geral. Ele existir aqui nesse período atual da missão não muda em praticamente nada nas coisas. Ele só afeta a origem da noiva e praticamente nada mais. Por isso, pra mim, foi o pior personagem da série. A animação segue essas duas frentes, os flashbacks com as origens e o presente com a missão. Os flashbacks são excelentes. É muito interessante ver o desenvolvimento de cada um dos personagens, como eles chegaram nesse ponto, porque são o que são. Alguns se destacam mais que os outros, mas todos são muito bons. Agora, o presente tem um roteiro que acha que é mirabolante, mas não é. Que acha que é inteligente, mas só é conveniente. E no final,
a equipe não engrena. Você simpatiza com os personagens individualmente, mas não como um grupo. Em pontos técnicos, a animação é excelente. Na fluidez dos movimentos, no design dos personagens, nos detalhes, nas luzes e cores. Toda a parte visual, em geral, é muito agradável. Isso também é um mérito da direção, com cenas inventivas, como com a passagem de tempo da noiva e do Frankenstein, ou a passagem de tempo do G.I. Robot. E tudo sempre acompanhado com uma boa trilha sonora e com uma ótima escolha em músicas. Tudo isso numa animação bastante violenta, brutal, com muito sangue e cenas explícitas que não tem medo de mostrar nada em tela. E para brindar a parte técnica, a dublagem, tanto a original como a brasileira, são ótimas. Por isso, no geral, Creature Commandos é uma boa série. E se ninguém soubesse quem estava no comando, seria extremamente fácil descobrir que era uma obra de James Gunn. Tem o humor característico dele, como visto em outras obras. Um tom cômico de sátira, que me agrada pelo menos. E tem uma fantástica construção de personagens. Mas além de tudo isso, tem a mesma estrutura de outras obras do diretor, como Guardiões da Galáxia e o Esquadrão Suicida, ou até mesmo com elementos de Pacificador. Isso é um elogio, mas ao mesmo tempo é uma repetição do mesmo estilo, o que não é algo muito inventivo. Ainda mais se tratando de algo que deveria ser o ponto inicial de um novo universo cinematográfico. Creature Commandos não é decepcionante, só não é impressionante, não é inventivo. É uma repetição de uma fórmula que deu certo antes, com pontos positivos e negativos. Com bons personagens, bons pontos técnicos, boa direção, mas com um roteiro falho e cheio de conveniências. É como se fosse uma laranja, uma mexerica ou pocã, não sei como vocês chamam. É uma fruta muito boa, mas quando ela passa um pouco do ponto, alguns gominhos ficam secos e sem gosto. E Comando das Criaturas é isso, é uma pocã que foi passando do tempo, porque outras foram sendo escolhidas antes. E agora essa daqui, por mais que ainda tenha alguns gominhos muito suculentos, muito doces, já tem alguns outros secos e sem gosto. Mas no final, ainda é uma boa fruta. Oficialmente, Creature Commandos é a primeira obra do DCU, mas dá pra levar a animação como um prelúdio, só um aperitivo pro verdadeiro começo que vai ser em julho com o Superman. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre a série e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada, beleza? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.